Bom, então, bom dia novamente, Adelson. Nós vamos dar, então, continuidade a essa etapa da arguição do memorial do concurso para provimento de vaga para professor de Epidemiologia e Bioestatística do IESC, em doenças transmissíveis. E o candidato, então, a ser ruído no momento é o Adelson Assis, e eu vou dar início, então, a essa conversa. Bom, Adelson, antes de tudo, a gente gostaria de parabenizá-lo por ter chegado até essa etapa e ter chegado muito bem, né? Você mostrou no seu memorial que você tem uma trajetória já longa no ensino, na saúde, e é um desafio muito grande estar nesse momento, né, se candidatando a uma vaga como docente numa instituição pública. Então, isso já é uma conquista, certamente, você está aqui com a gente. Adelson, como docente do IESC, eu trago para você a preocupação que a gente tem com a formação dos recursos humanos em saúde coletiva, que é uma das principais missões que a gente tem no IESC, além, obviamente, também de contribuir bastante na formação dos alunos de medicina e de outros cursos, que, de forma mais pontual, mas atualmente eu diria que a saúde coletiva na graduação, na residência e na pós-graduação são as principais preocupações da gente em termos de formação. Então, eu queria que você colocasse um pouco como é que você vê a tua participação nessa formação, levando em conta que você estará agora numa instituição pública, você tem toda uma história de atividade profissional já em instituições particulares, como é que você traz isso e vê isso dentro de uma instituição como a UFRJ? Bom, Kátia, inicialmente obrigado pelos elogios. Eu me sinto bastante preparado para esse novo desafio. Eu tenho 20 anos de docência, ensino superior, já dei aula para virtualmente todas as áreas das ciências médicas, né, odontologia, enfermagem, farmácia, medicina, biologia, biomedicina, fisioterapia. Eu estou, desde o início da pandemia, dando aula nesse novo modelo, né, que é o modelo virtual. Tenho alguma experiência, acumulei alguma experiência nessa modalidade. Participei também de alguns cursos de pós-graduação, como mostrado no meu memorial, enquanto aluno de pós-doc. Então, também tenho alguma experiência na pós-graduação e, sendo muito honesto, eu me sinto muito preparado para encarar esse novo desafio. Esse é o meu segundo concurso como doutor. Para o primeiro concurso, eu estudei. Para esse concurso, eu me preparei. Então, desde que o edital foi lançado, eu estudei arduamente e, enfim, a metodologia que, por exemplo, eu propus na minha prova escrita, eu tentei aprender aquilo, como é que aquilo de fato funciona, implementar computacionalmente. Bom, para eu descrever aquilo bem, eu preciso entender de antemão. Então, tudo aquilo que eu escrevi, mais um outro tanto que eu poderia escrever, eu tentei implementar. Eu trabalho com R. Eu sou, antes de mais nada, eu sou professor. E eu iniciei o doutorado porque eu percebi que eu precisava aprender mais. Eu precisava aprender mais para ensinar melhor. Então, eu sou um professor que iniciou na pesquisa. Então, respondendo a sua pergunta, eu me sinto renovado para iniciar esse desafio. Eu sei que não é fácil.
Eu tenho experiência, como falei anteriormente, nos 2 modelos, na verdade nos 3, né, no presencial, no online e no híbrido, que a faculdade onde eu trabalho atualmente já implementou. E é isso. Me sinto muito preparado para esse desafio. Queria só acrescentar uma questão, Adelson, em relação à tua proposta no plano de trabalho sobre uma disciplina, né, que você coloca essa proposta na parte de ensino de uma disciplina de bases do transbordamento zoonótico e possibilidades de intervenção. E aí eu te pergunto assim, se você acha que isso, na graduação da saúde coletiva, teria, assim, preencheria alguma lacuna ou seria uma questão, assim, digamos, essencial na formação desses alunos? Como é que você vê uma coisa tão específica dentro desse currículo da saúde coletiva? Eu tenho total certeza que sim, que preenche uma lacuna enfim, acho que demorou 30 anos, né, para a primeira emergência em saúde pública. E de um momento para cá a gente vem tendo uma a cada 3, 4 anos. E boa parte desses patógenos emergentes, está bem caracterizado, tem caráter zoonótico. E SARS-CoV-2 mostra isso para a gente. Então está na hora da gente começar a pensar isso, pensar em implementar esses núcleos de estudo, está na hora da gente começar a formar profissionais com essa visão, porque a tendência com, né, essa globalização cada vez... O mundo sempre foi globalizado, né? Mas ele é cada vez mais globalizado. E com isso o risco, por esse motivo e vários outros, né? O risco de emergência e reemergência de patógenos é cada vez maior. Então, há sim a necessidade da gente formar profissionais com essa visão. Eu acho que... E uma visão que é multidisciplinar, né? Ela perpassa vários cursos. Acho que essa abordagem é crítica nesse momento. Ok, obrigada. Maria Rita? Olá, Adelson. Prazer em conhecê-lo. Fiquei muito impressionada com a sua trajetória, com o seu currículo e memorial, que mostram, sem dúvida, você tem uma grande aptidão para a carreira docente acadêmica. Você mostrou uma grande habilidade e conhecimento nos métodos e também em traduzir esses conceitos para alunos, talvez com conhecimento básico de epidemiologia. Isso é um grande mérito de um professor. Entretanto, assim, o desafio desse novo posto vai além, né? Extrapola um pouco essas habilidades, porque a proposta, acho que seguindo o que a Kátia falou, é um ensino em campo, no território, uma atuação prática nos territórios do Rio de Janeiro, das imediações, enfim, na perspectiva de saúde única, como você acaba de mencionar. Como você se vê como um docente muito bem preparado em métodos, enfim, com habilidades preciosas para a academia, mas que agora teria que também sair para campo com o aluno e ter essa interação. Como você vê isso? Bom, novamente, obrigado, Rita, pelo elogio. Eu iniciei, como mostra no meu currículo, um pós-doutorado pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade da Bahia, com financiamento do NIH. E esse é um grupo multidisciplinar, né, enfim, grande. E, embora eu esteja lá há pouco tempo, eu percebo em mim alguma potencialidade, e o grupo também percebe. E, junto com essa potencialidade, vem as responsabilidades, as quais eu abraço. Então, eu estou lá há pouco tempo, mas eu já percebo que eu atuo para uma parte do grupo, que de fato é um grupo muito grande, né, coordenado pela professora Maria Inês, e por outros 2 professores, um da UCLA e um da Universidade de Barcelona. Então, eu percebo que eu já funciono como um agregador de alguns subgrupos, né? Frequentemente, eu sou contatado e me passam a bola e falam: Adelson, e aí, a bola é sua, o que a gente faz? Ajuda a gente a decidir.
Então, desde já há bastante tempo, eu percebo em mim essa capacidade isso eu falo com bastante humildade, eu percebo em mim essa capacidade de liderança e abraço ela. Então, esse desafio de ir a campo é mais um desafio que eu preciso enfrentar na minha carreira. Acho que o grande desafio foi, enfim, meu primeiro trabalho foi como empacotador no supermercado, final da década de 80. Então, depois disso, tudo para mim é fácil. Essa transição foi complexa. Ok, para todo mundo é difícil. Então, feita essa transição, eu tenho certeza que os outros desafios eu posso encarar com tranquilidade. Assim, eu abraço esses desafios. Obrigada. Maria Amélia, quer colocar essa pergunta? Quero sim, quero. Bom dia, Adelson, muito prazer em conhecê-lo. Muito obrigada por compartilhar conosco no seu memorial uma parte dessa sua trajetória, sem dúvida nenhuma, muito rica. Eu acho que, além de sermos bons pesquisadores, bons profissionais, a gente precisa ser pessoas, tá? E essas trocas acontecem em todos os momentos, com alunos, com colegas, enfim. É legal poder compartilhar, né? A gente localiza um pouco. Eu não sabia que você estava trabalhando nesse grupo, tenho várias parcerias, né? A Inês, o Laio e outras pessoas do grupo são realmente parceiros de muitos projetos. E é um grupo, sem dúvida, muito bacana. Eu queria colocar duas questões para você, Adelson, que são questões que têm me inquietado e eu tenho posto para todos os candidatos e candidatas aqui. Acho que a pandemia de Covid nos trouxe muitas reflexões, né? Além de ter sido esse tsunami na vida social, pessoal. Aí eu estou me colocando como epidemiologista, professora de epidemiologia no Brasil, na graduação e na pós-graduação. E, nesse sentido, tenho refletido sobre os limites e potencialidades. O que é a epidemiologia brasileira, que tem uma história bastante rica e, diria, bem-sucedida, consolidada, do ponto de vista da sua produção, reconhecida internacionalmente, o que ela deixa a desejar se a gente olhar dessa perspectiva da Covid? A Adelson, como docente do IESC, uma das instituições formadoras importantes nessa área no Brasil, o que você acha que, não necessariamente que você faça, mas que seria necessário que fosse feito? E a outra questão que também tem me inquietado, e você mencionou algo na sua fala agora, é sobre a modalidade de ensinos na modalidade virtual. O ensino na modalidade virtual, quais são as perdas e ganhos, como é que você vê isso, você docente propondo isso no IESC? Bom, é um prazer conhecê-la, professora Maria. De fato, o Laio é muito querido lá de todo o grupo, né? O Laio é a professora Inês, naturalmente. Bom, em relação à pandemia, vou procurar, enfim, fazer aqui alguns comentários e deixar um pouco a política de lado. É importante deixá-la. É um momento caótico em que a gente está passando, né? A ciência está sendo subvertida, né? A ciência atualmente é o que as pessoas utilizam para botar em prática suas convicções. Bom, a despeito disso, eu acho que os pesquisadores no país eles atuam como heróis, né? Porque o financiamento... Bom, primeiro que a pesquisa a ciência já de algum tempo, né? Ela é cada vez mais relegada a segundo plano. E a gente percebeu isso particularmente na semana passada com esse corte drástico, né, no financiamento da ciência.
Então, a despeito disso, eu acho que nas crises nascem as potencialidades. Então, se a gente olha lá para trás, né, na década de 80, começo da década de 90, com o advento da emergência do HIV, a biologia molecular e a genética avançaram muito. Se tornaram até mais cotidianas, né? As pessoas tiveram mais contato com essas ciências. Então, se por um lado a gente caminha para trás em alguns aspectos na ciência, por outro lado, eu acho que o momento de crise permite que a gente se readequade em relação a alguns aspectos, difunde melhor a importância da ciência, e principalmente da boa ciência, né? Atualmente, o Brasil tem 210 milhões de epidemiologistas, né, de doenças infecciosas, né? Na ocasião do impeachment, eram 210 milhões de advogados, e aí na Copa somos 210 milhões de técnicos de futebol, e atualmente 210 milhões de epidemiologistas de doenças infecciosas. Isso é bom, né? Nós temos um papel, eu acho que, de alguma forma, a ciência ela fala muito para um dado nicho. Então, uma das coisas que eu percebo que a gente precisa fazer agora é tentar popularizar um pouco mais a ciência, sabe? Eu gosto das minhas aulas, eu sou entusiasta, enfim, das coisas que eu faço, mas sem proselitismo. Então, eu procuro mostrar, olha, isso aqui tem esses aspectos, esses prós e esses contras. Mas, professor, eu tenho uma visão diferente, tá? Vamos lá. Explica para mim essa sua visão. Vamos contrastar esses... Então, eu acho isso, né? Acho que esse momento que vai marcar gerações, né? Ele pode ser enriquecedor, né? Acho que é o momento da ciência descer, não em qualidade, né? Mas descer alguns degraus e falar mais, talvez via extensão, falar melhor com a população, antes que essa fala seja traduzida de forma equivocada, como já está acontecendo. Bom, em relação ao ensino, essa plataforma online, ela já era uma tendência, né? Que só foi catalisada isso já estava em andamento, né? E esse processo, eu, como descrevo no meu memorial, eu acredito que ele seja sem volta, né? Acredito que ele seja unidirecional. Existem vários aspectos negativos, é claro. Em relação ao ensino superior, por exemplo, em geral, a gente divide a responsabilidade pedagógica, né, com professor e com aluno, né? E quando a gente está falando das áreas ensino básico, a gente divide também com a família. Então, agora, muito da responsabilidade pedagógica ficou com o professor, né? Então, a gente está precisando atuar como se fosse aquelas pessoas que ficam no sinal, né? Fazendo malabares ali para atrair a atenção do aluno. Então, a responsabilidade pedagógica eu sinto que recaiu bastante sobre nós, docentes. Isso é um aspecto negativo. Por outro lado, e claro, a interação aluno, né? Aluno-professor é sine qua non para o aprendizado, né? Interagir com o aluno, olhar para o aluno, cada aluno é diferente, cada turma é diferente, né? Esse contato ele se perde. Agora, eu vejo também inúmeros aspectos positivos, né? Numa aula virtual, eu posso propor uma atividade e todos juntos podemos visitar, por exemplo, o site do NIH, ou o site do CDC de Atlanta, ou visitar a base do DataSUS e extrair alguns dados dali. Existem alguns recursos, como o Mentimeter, que permite, eu utilizo isso com frequência, você pode formular perguntas, e aí você, ao longo da sua aula, você envia, num slide, você envia o código de barras. E aí o aluno, com o celular ou com o próprio computador, ele escaneia esse código de barras e isso remete a ele a uma ou mais perguntas.
perguntas rápidas, objetivas, e aí ele responde. E no mesmo momento, eu consigo ver quantos alunos estão, de fato, participando desse encontro e se eles estão entendendo o que eu estou propondo. Então, isso é muito bacana. Simultaneamente, eu consigo fazer uma avaliação. Isso tem 2 propósitos, né? Eu posso me avaliar, né? Como é que o aluno está me recebendo, está recebendo esse conteúdo, eu posso ir mais para cá ou mais para lá, dependendo desse feedback. Eu também vejo o engajamento deles, eles estão interessados, pego isso, como é que eu posso modelar a minha próxima aula. Então, eu tenho uma série de recursos que eu posso utilizar nessa plataforma virtual, né? Então, ela tem, obviamente, como você bem explicou, professora Maria, prós e contras, mas eu vejo prós suficientes para que ela vigore, pelo menos no modelo híbrido. Obrigada, Adelson. Eliseu? Microfone, Eliseu. Bom dia, Adelson. É um grande prazer estar aqui com você. Acho que, para mim, a satisfação é enorme de participar desse processo de renovação da universidade e ter contato com novas gerações, né? E verificar que ela está preparada para os novos desafios, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre atividades de extensão. Veja bem, ela é um dos 3 pilares da universidade, junto com ensino e pesquisa, e durante muito tempo ela ficou como patinho feio, né, da universidade, com pouco destaque. Nos últimos anos isso tende a mudar, e aí eu gostaria de saber qual a sua opinião a respeito da relevância, né, desse pilar da universidade, né? Qual seria a sua proposta para atuar na área de extensão e, dentro dessa proposta, como que você faria a interface com as atividades de pesquisa e ensino? Bom, professor Eliseu, em primeiro plano, uma grande satisfação estar falando diretamente com o senhor, li a sua tese de doutorado com muita atenção, enfim, para mim é um prazer inenarrável, tá? Enfim. Bom, em relação ao projeto de extensão, o que eu proponho a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Primeiro, a limitação de recursos, né? Então, tem que pensar em trazer propostas que sejam importantes para a comunidade, que sejam relevantes para o ambiente acadêmico e que estejam comportadas, né, dentro dos nossos recursos. Então, a atividade que eu propus, eu considero relativamente simples e também atual. Além de médico veterinário, eu já acabei o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, mas como eu não consegui a documentação a tempo, eu só menciono isso no meu memorial. Enfim, então eu tenho algum entendimento, ensino fundamental, ensino básico. Então, o que eu pensei inicialmente como modelo de extensão dada esse movimento anti-vacina, eu posso mostrar isso para os meus alunos de graduação, mas eu pensei em formar multiplicadores. Então, o que eu proponho no meu projeto de extensão, que tem um custo mínimo, é fazer encontros com esses professores da rede, ali do entorno, né, da cidade universitária e da região da Leopoldina, fazer encontros com esses professores e discutir a importância ressignificar a vacinação, né? Discutir a importância da vacinação, o que nós conseguimos, né? O tamanho do Plano Nacional de Imunização e o que está levando a gente a esse desserviço atual. Em função disso, eu acredito que esses professores eles possam, melhores informados, atuar como multiplicadores.
E eu acredito que isso possa ser revertido em benefício claro, da comunidade e também em aspectos da graduação, né? Porque eu teria alunos de graduação envolvidos, né? Daí poderiam sair trabalhos de conclusão de curso e, eventualmente, algum artigo científico, do tipo mais descritivo mesmo. Então, eu pensei num modelo que seja útil, que seja factível e que seja custo efetivo. Então, acho que eu consigo ser útil novamente, né, para a comunidade, eu consigo agregar alunos de diferentes cursos de graduação e já começar a engajá-los com pesquisa, com metodologia em pesquisa e, quem sabe, propor alguns artigos mais descritivos mesmo. Obrigado, Adelson. Alberto, então, para finalizar. Bom dia, Adelson. Prazer, né? Mesmo de mais longe, né? Falo aqui da região Nordeste. E queria também, da mesma forma como os demais colegas da comissão julgadora, né? Te parabenizar por estar aqui, né? Você está aqui pelo mérito, né? Então, e pelo desempenho ao longo aí desse processo de avaliação ao qual você está sendo submetido, né? Então, Adelson, um concurso, né, para uma instituição de ensino superior, né, ainda mais partindo do contexto, né, do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva, na UFRJ, né, uma instituição muito forte, né, de referência nacional e internacional, e na saúde coletiva, né, em muitos aspectos pioneira, né, inclusive na própria graduação em saúde coletiva, é sempre um grande desafio, né. Os tempos da universidade são tempos muito difíceis, por esse contexto político-institucional atual, e isso requer, obviamente, do docente e da docente uma apropriação, de fato, né, do seu papel dentro desse contexto, no sentido de manter a universidade viva, autônoma, com a capacidade de gerar desenvolvimento humano e social do país, né? Esse é um aspecto importante. E esse concurso, né, tem, obviamente, a singularidade de estar falando, obviamente, da epidemiologia bioestatística para uma graduação muito nova, né, a graduação em saúde coletiva, e com ênfase, né, na temática de epidemiologia de transmissíveis, né. Para mim, particularmente, é um desafio, né? É um desafio, a gente já esteve aí na sua posição, a gente sabe o quão difícil é, ainda mais num concurso tão prolongado, né, por conta da pandemia, quer dizer, vem desde 2019, então é muita tensão, né? E deu para ver realmente que você teve uma dedicação impressionante aí, né, nos seus estudos, né? Então, nesse sentido, os parabéns. Particularmente, como membro de banca e, sobretudo, como egresso do IESC, né? Eu fiz a minha graduação na UFRJ, fiz a minha residência médica na UFRJ, né, fiz o meu mestrado na UFRJ e sempre com interface direto com o IESC. Conheço muito a instituição, tenho uma gratidão enorme, né, por todos os professores e professoras, e aumenta muito a responsabilidade. Então, nesse sentido, já que essa etapa a gente se remete ao memorial, né, e essa própria experiência que você teve, né, que você acabou de descrever conosco aqui no nosso grupo parceiro também, né, da UFBA, na sua formação, né, já no pós-doutorado, como é que você analisa, né, imaginando o Adelson docente, né, como é que você imagina a sua inserção aqui, aí no IESC, né, da UFRJ, como um pesquisador? Um pesquisador que necessariamente deve estar implicado com né, os desafios do campo da saúde coletiva. Lembrando que a saúde coletiva, obviamente, é um campo do conhecimento, mas ele perpassa também uma questão de movimento político, né? Então, assim, tem
nós nascemos dessas duas dimensões, né? Então, como é que você se vê, né, em termos de inserção como pesquisador no IESC, sobre essa perspectiva, a partir da formação discursiva da epidemiologia, né? Você está no campo da saúde coletiva, falando a partir do discurso da epidemiologia. E, além de você destacar um pouquinho como é que você vê essa tua inserção, como é que você avalia a sua integração às outras formações discursivas do campo que estão aí no IESC, né? O IESC não é só epidemiologia. Como é que você vê, né, como pesquisador, o seu diálogo também com essas formações aí discursivas do campo da saúde coletiva no IESC? Bom, Alberto, é um prazer conhecê-lo, ainda que de forma virtual. Em relação à primeira pergunta, eu acredito que eu tenha deixado explicitado no meu memorial, senão eu posso fazê-lo aqui agora. Eu tenho uma sensação de, bom, primeiro de gratidão e segundo de obrigação com a universidade pública muito grande. A universidade pública, para mim, isso no começo da década de 90, ela me permitiu coisas assim, uau, a minha vida mudou imensamente quando eu acessei o ensino superior. Sendo uma universidade pública, uma instituição pública, eu sempre estudei em instituições públicas. Eu fiquei imaginando todo esse tempo que, embora eu estivesse atuando no setor privado, eu tenho um débito, né, com o ensino, com a rede pública. Eu preciso dar um feedback a esse sistema como um todo. Bom, eu estou sempre ligado em financiamentos, penso nisso. Eu aposto no financiamento nesses editais em rede, né? Eu tenho alguns pesquisadores parceiros, para citar um especial, o meu orientador de doutorado e do primeiro pós-doutorado, Antônio Pacheco. Também penso em colaborar com o professor Francisco Inácio. Então, a minha ideia, porque o financiamento é escasso, né? Principalmente na esfera da União, é quase nulo atualmente. Então, uma aposta que eu tenho, na verdade, eu tenho algumas apostas, né? Uma delas eu pretendo estar sempre com um projeto pronto na mesa, abrir um edital, está aqui. Não deixar para a última hora, essa é uma aposta. Outra aposta são esses projetos em rede, né? Então, eu sou novo, né? Claro. Então, eu aumento a minha chance de financiamento, a minha probabilidade de financiamento atuando, né, num grupo maior. E estou também antenado nessas parcerias interinstitucionais. Então, todas essas coisas estão no meu radar. Dado o baixo financiamento, bom, uma coisa que eu já trabalho há 10 anos e que eu pretendo manter é a análise de bases de dados secundárias. Então, o custo é virtualmente nulo, né? Bom, preciso de algumas máquinas e de alguns alunos, né? De algumas bolsas, mas o custo é muito baixo. E agora, lá, junto com o Laio e com a professora Maria Inês, eu estou trabalhando com Big Data, né? Estou trabalhando com uma base agora de 100 milhões de indivíduos. Então, a minha aposta é trabalhar com bases secundárias para gerar publicações que respondam a questões importantes na saúde coletiva e na epidemiologia, e sempre pensando em um cenário de recursos limitados. Em paralelo, eu estou atuando em algumas revisões sistemáticas e meta-análise, para ser mais específico, em duas, né, são também de custo virtualmente nulo. E essas revisões, esses trabalhos, eles permitem a inserção de alunos, né, para atuar como análise de correlação, né? Eu faço a análise
da qualidade dos artigos, e os alunos podem analisar também, a gente confronta isso. Então, eu tenho uma série de propostas que podem ser colocadas em práticas com custo inicial muito baixo. Eu tendo 20 anos de ensino superior, ao longo desse tempo, eu tive contato com as mais diversas profissões, não só da área da saúde. Então, eu tenho contato de trabalho, contato próximo, com programadores, com cientistas de dados, economistas. Então, isso me permitiu uma formação talvez mais universal do que a própria graduação. E não só me atendo à formação na graduação, né, desses meus colegas. Eu trabalho atualmente com pesquisadores de diversas instituições. Então, eu deixo claro aqui que eu julgo, e falo isso com humildade, mas não posso deixar de ressaltar, eu julgo que a minha formação é bastante ampla, bastante sólida, né? Então, eu tenho algum conhecimento de patologia, imunologia, modelos matemáticos, programação. Então, essa convivência, se por um lado eu estava no ambiente privado, né, e longe primariamente da pesquisa, por outro eu tive acesso a um ambiente que é extremamente multidisciplinar, plural e rico. Então, eu pretendo trazer essa carga de conhecimento para a minha prática, que eu pretendo iniciar, se tudo der certo, no IASC. Desculpa, qual foi a sua segunda pergunta? Perdão, Alberto. Não sei se eu respondi as Então, duas. na realidade, dentro dessa, você trouxe aí, pelo que eu entendi, você trouxe a sua inserção, né, na pesquisa, né, no instituto que é de saúde coletiva. Então, a segunda pergunta vai nesse sentido. Em que medida você poderia trazer aí alguns elementos para nós da banca em termos como pesquisador, da sua integração com as demais formações discursivas do campo da saúde coletiva? Quer dizer, você está falando da epidemiologia. Uhum. O IESC é mais do que epidemiologia. Então, assim, como é que você vê essa tua inserção como pesquisador no Instituto de Estudos de Saúde Coletiva, dialogando com outras formações? A sua pergunta, acredito que eu teria mais condições de respondê-la mediante o contato com os meus colegas, né? Então, eu tenho alguma facilidade de trabalhar em conjunto, em grupo, e aí eu, né, mediante essa interação, essas parcerias, eu vou moldando a minha participação no IESC. Não tenho uma resposta formatada para te dar agora, mas o que eu posso dizer é que eu tenho disposição, eu tenho, novamente, com muita modéstia, né? Eu tenho algumas habilidades e eu tenho vontade de fazer. Então, posso, né, ao longo da minha atuação, reunir com os colegas e ver o que é melhor para o grupo, né? Eu tenho algumas ambições, mas essas ambições elas não podem sobressair as ambições do grupo. Então, eu pretendo continuar trabalhando com essa questão de base de dados e Big Data. Eu tenho um interesse, dada a minha formação na primeira graduação, dado o meu trabalho de mestrado, né, que foi avaliar um patógeno zoonótico, né, em processo de urbanização, e nesse contexto, né, de emergências cada vez mais frequentes, eu tenho um desejo de iniciar um núcleo de estudo nesse sentido. É claro que depende de financiamento. Então, finalizando a minha resposta, eu faria nesse sentido, né?
procuraria conhecer os meus colegas, ver para onde o norte está apontando, né, a proa do barco está apontando, e discutir ali as necessidades, como é que eu posso me inserir. Vontade e disposição eu tenho, não me falta. Isso, Alberto. Obrigado pela resposta, Adelson. Bom, obrigada, Adelson. Se nenhum membro da banca tiver mais nenhum questionamento, eu encerro, então, mais essa etapa da arguição do memorial do Adelson. Informa, Adelson, que a gente deve antecipar um pouco o resultado final do concurso, já que a gente teve um número menor de candidatos do que o esperado. Então, a gente ainda vai definir, mas talvez entre 4 e 5 horas a gente já consiga trazer o resultado final. Isso vai ser enviado para vocês por e-mail, também colocado na página do IESC, que é uma sessão aberta. Tá bom? Ok.